Olá, muito boa noite a todas, todes e todos que forem entrando agora. Vamos retomar agora o meu altamente errático, porque eu nunca consegui fazer aos sábados, como eu sempre quis, espero conseguir em breve, mas retomando o nosso Nave-Mãe Socorro News, com o nosso crossover favorito, que acabou de entrar e acenar, vai pedir para entrar aqui em breve, nosso queridíssimo professor, doutor Alexandre Bahia, que tem o seu Birosca News, porque esse país é uma birosca, basicamente. Então, para a gente fazer o nosso nave-mãe socorro dessa Birosca News, onde a ideia é comentar as principais notícias da semana. Vou pedir para o Alexandre pedir autorização para entrar aqui na sala. Alexandre, se você puder fazer, eu agradeço, que aqui a montagem aqui não está exatamente muito estável, mas é para autorizar o Alexandre a entrar. Pra gente, vou tentar aqui também, pra gente comentar as principais notícias da semana, que são os julgamentos do Supremo sobre direitos trans e sobre esse nefasto e teratoma ocultar o aborto legal em casos de estupro e Alexandre entrou e acaba sendo um PL do estuprador, como muito corretamente tem sido ironizado. A extrema-direita que lute, né, Alexandre? Eu sou uma pessoa de adjetivos. As pessoas ficam bravas que o adjetivo, que eu falo que é teratológico, que eu falo que é nefasto, mas se o adjetivo ontológico, diria Platão, né, para desespero do Alexandre e de muita gente, né, é ontologicamente nefasto, eu chamo de nefasto, né? Exatamente. Mas boa noite, Alexandre, obrigado por vir. Boa noite, Paulo. Bom estar aqui de novo. Igualmente, prometo que vou tentar fazer o Nave Mãe Socorro, né? Aqueles, uma vez por mês, né? Não vamos tentar uma vez por semana. Eu vou fazer aqui uma proposta, Alexandre, porque assim, você me fala os temas que você falou no Birosca News de terça e quinta, e eu faço aos sábados comentando também do meu Pois jeito. é. Eu acho que é o único jeito. Mas então, Alexandre, da última vez que eu te convidei aqui, eu acabei falando muito e você, que é o convidado, falou pouco. Então, aqui, deixa eu ser um anfitrião decente. O que Habermas teria a dizer sobre esse projeto? Tudo isso, gente, isso é uma piada interna. Alexandre é habermasiano, eu sou meio alexiano. Mas, assim, o que você tem a dizer sobre essa excrescência jurídica de projeto de lei que quer dificultar o aborto em caso de estupro? É o meu adjetivo do momento. Pois é. Na verdade, a gente sabe que o projeto de lei está sendo usado de forma apenas política, né? Não se tem uma expectativa de que ele ali seja realmente aprovado. O que se quer é forçar a barra com relação ao governo, para que, caso ele seja aprovado, o presidente se veja na obrigação de ter que sancionar ou vetar, ou que depois isso vá para o STF, e aí vamos dizer, bom, tá vendo, o STF não deixa a gente legislar, e está impondo uma ditadura do judiciário, enfim. O que é muito triste nessa história é ver o direito das pessoas ser rifado, ou seja, você usa minorias para rifar os direitos delas para ganhar capital político. E isso, infelizmente, né, Paulo, é o que a gente vê também nessa decisão do STF do recurso extraordinário. Porque, ao fim e ao cabo, o que me parece muito claro ali na decisão do STF é de que ele não quis julgar, ele não quis se meter nessa polêmica, e aí ele rifou os direitos daquela mulher trans que viu, infelizmente, a sua pretensão ser ir por água abaixo, isso quase 20 anos depois de ocorrido o fato. Esperou quase 10 anos pelo ministro Fux tirar o processo debaixo da gaveta, de dentro da gaveta, para então vir com aquela decisão pavorosa, né, para dizer o mínimo. O que me parece, no final das contas, se a gente quiser unir as temáticas aí com todas os projetos de lei absurdos que vem apresentando e a própria reação do Supremo recentemente, é a velha fórmula, né? Você pega minorias e rifa o direito dessas minorias para ficar bem na fita, né? Afinal de contas, como disse o Fux, a gente precisa ouvir o que a opinião pública tem a dizer
sobre essas questões, né? Minha opinião pública, eu vou começar a ironizar isso, né? O Fux vai se defender quando ele cita isso nos votos dele, ele fala, não, tem que ter a função contra-majoritária. Aí eu vou parafrasear muito, né? Mas tem que ouvir a opinião pública. Falta ele resolver um pouco a antinomia. Mas a opinião pública, a comunidade trans, as minorias sociais também fazem parte da voz das ruas, né? Então, assim, por que não ouve a gente também? Uhum. Então, por que acreditam-se só em espantalhos, né? Tanto desse projeto de lei do aborto, esse projeto de lei que é o projeto de quase defesa do estuprador, e uma deputada brava falando, mas você quer o quê? Quer dizer, a pessoa, o crime compensa, estupra, e a mulher vai ter o filho, e aí é o que falam, né? Quer dizer, e além de tudo, o estuprador vai poder ter direito de pai? É tanta má fé, é, Uhum. assim, não é tanta inépcia e má fé, são duas coisas que se interpenetram. O mínimo do mínimo seria dizer que esse estuprador, que é um genitor biológico, não é pai, não vai ter direito de pai, vai ter só a obrigação de pagar a pensão se tivesse. Se nascer a criança, se a mulher não exercer o direito ao aborto. Uhum. Porque o aborto é um direito, não é uma obrigação, né? A gente tem que se lembrar sempre, né? E não é um direito novo, né? Quer dizer, não foi um trem, então o negócio foi inventado outro dia pela esquerda petista no poder. É um negócio que está lá no Código Penal desde 1940. Quer dizer, não é um negócio que foi inventado outro dia. A gente está retrocedendo para o século XIX. A gente está indo lá em direção certeira com o Afeganistão. Né? O próximo passo disso é o quê? Obrigar as mulheres a usar burca no meio da rua. Né? É exatamente para onde a gente está indo. É o Irã gospel, como eu tenho falado aqui por aqui. Pois é. Assim, acho que é bom lembrar, existe direito ao aborto, porque a ex-ministra dos não direitos humanos, né, a ministra Voldemorta, do governo Voldemorto antigo, eu não vou dizer o nome, ai, não existe direito ao aborto, é excludente de punibilidade. Assim, o penalês à parte, eu agradeço aqui o querido Rodrigo Pardal, professor de penal raiz, que eu fiz uma ação pela BM, pela BMCJ, Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, né, contra a lei de aborto, que queria restringir o aborto legal em Goiás, né, aquelas leis horrorosas que querem fazer a mulher cis ou homem trans discutir o batimento do feto, né, não, Uhum. e falam que constranger a mulher ou homem trans. Não, é o Bozo que quer, né? Mas assim, e lá o Rodrigo Pardal me lembrou, eu esqueci de pôr na ação, mas eu despachei com o ministro Fachin falando. Existe um direito ao aborto. Se olhar a exposição de motivos do Código Penal, lá, que foi escrito pelo. Nelson Hungria. Não, não foi a Não, Hungria, enfim, esqueci lá foi? no Brasil, mas foi influenciado pelo fascismo. Assim. O Código Penal que se inspirou no Código Rocco do fascismo fala em direito ao aborto legal, exposição de motivos, né? Então, assim, é, é inacreditável. Sim, querem usar isso para constranger o governo Lula, Uhum. rifando o direito das mulheres cis e dos Uhum. homens trans, que são esquecidos, né? São tratados transfobicamente como se fossem mulheres, mas são homens que engravidam, homens que gestam. Então, quer dizer, não é nem a pauta ideológica fundamentalista, além de tudo. Não é só a laicidade do Estado que vai para o lixo. É a decência, é o respeito aos direitos humanos de pessoas que Uhum. sofrem com isso. A É, partir de fatos, né? e Quer dizer, principalmente se você pensar nos dados que eu tenho visto, e essa é uma discussão que, apesar de todos os pesares, eu acho ela muito positiva, porque levantou um debate que dificilmente a gente levanta no Brasil, né? E levantou um dado que é estarrecedor, que mostra, na verdade, que a maior parte dos casos de gravidez decorrente de estupro é de meninas menores de 18 anos. É esse tipo de, ou seja, são adolescentes que engravidam por causa de uma violência, e muitas vezes são meninas de menos do que não são nem adolescentes, são meninas de 12 anos, e que está querendo botar essas meninas na cadeia, não é cadeia, mas está querendo fazer medidas socioeducativas, botar na FEBEM, na Fundação Casa, você punir criminalmente uma criança que sofre uma violência e que, por causa dessa violência que ela sofreu, ela acaba engravidando. E a gente tem que lembrar, falando em aborto, que apesar do Código Penal dizer que a mulher, hoje ainda fala isso, né, poder fazer o aborto em caso de estupro, essa é uma decisão que ela precisa ter uma autorização judicial que demora semanas, muitas semanas. E muitas vezes
ela só vai conseguir isso depois de já ter passado 22 semanas de gravidez. Não é porque ela ficou parada em casa esperando as 22 semanas, falar, ah, não, agora eu quero abortar. É porque, na verdade, isso não é um negócio que ela faz do dia para a noite. Fora que tem pouquíssimos hospitais no Brasil que fazem também. Aí em São Paulo mesmo tem uma denúncia de um hospital que parou de fazer. Pois é, isso é uma coisa, eu precisaria aprofundar mais, mas assim, sinceramente, não tem que ter alvará judicial. É médico, é hospital que fica exigindo. O médico, o hospital, sabe, meu ex-companheiro é médico, até entendo a questão, muitas vezes é por medo de ser processado, processada, né? Mas assim, levado o direito a sério, nem deveria se exigir alvará judicial da mulher, mas está certíssimo que a mulher ou o homem trans precisa do alvará e demora. E ela demora, chega a 22ª semana, né? Porque se para a mulher cis adulta, o homem trans adulto já é difícil, que a palavra é desacreditada, Uhum. acha que a culpa é da vítima, etc. Imagina para uma menina, e principalmente quando, não só quando é adolescente, mas quando é criança, no sentido técnico do Brasil, que é menor de 12 anos. Sabe que faz alguns anos que eu dei aula de direito da criança, eu descobri para a convenção da criança, criança é quem tem até 18 anos. Mas assim, aqui no Brasil, adolescente a partir de 12, para adolescente é difícil. Imagina para criança. Então, exigir este marco temporal, expressão nefasta, né? Exigir esse marco temporal inviabiliza o direito ao Uhum. aborto na Uhum. prática. E tem também a discussão legal, né? Que a lei fala do direito ao aborto no caso de estupro. O marco não está na lei. Então, uma regulamentação infralegal, fosse de decreto do executivo, que pode regulamentar qualquer lei, ainda mais do Conselho Federal de Medicina, né, que limitou, aí tiveram o liminar do ministro Alexandre numa ação do PSOL contra isso, né? Então já é de legalidade duvidosa. Então, a lei não restringe. Tem aquela máxima, né? Onde a lei não restringe, não cabe ao intérprete restringir. Então, como regra geral, né? Se você entender Uhum. que a essência do direito admite a restrição, mas assim, regra geral, se não está na lei, não, o decreto, a resolução do TFM não pode restringir. É um moralismo tolo e, enfim, né? É simplesmente lamentável. Esse caso do aborto, o PL do estuprador, né? O bom é que a gente conseguiu quase uma unanimidade da Sim. opinião publicada, dos setores sociais contra isso. Então, felizmente, acho que vai barrar. Uhum. Eles estão falando de não levar para frente e tal, mas é inacreditável a gente ter que Sim. discutir essas coisas, né? Acharam que iam passar esse negócio muito rapidamente para então forçar o executivo ou o STF a tomar posição. Não contavam que, na verdade, fosse uma reação tão grande. E está pegando mal, né? Está pegando muito mal o presidente da Câmara, está pegando mal para o próprio centrão de pessoas que não são da bancada evangélica apoiar esse tipo de projeto. E aí a coisa começa a mudar de figura, né? Não, e foi um deputado, eu juro que eu não sei o nome do Voldemorto, né? Gente, eu falo Voldemort, aquele cujo nome eu não sou obrigado a pronunciar. Me perdoe a Antos Direitos Trans, que quem criou esse personagem é transfóbica, né? Mas enfim, não é. Mas assim, o deputado falando na Globo News, com a repórter da Globo News, também não lembro o nome, falando, olha, mas o Datafolha e mais outros dois institutos, a maioria da população não quer mudar a lei do aborto hoje, né? Quer dizer, não quer aumentar as hipóteses de aborto, Mais que é ou uma menos. pena, e não impede o Supremo de controle de constitucionalidade da função contra a majoritária entender que cabe, mas isso é uma outra discussão. E assim, mas também não quer retroceder, quer dizer, a sociedade entende. Se a gente vai ouvir a voz das ruas, né? Aqui é o advogado de contencioso, né? Por amor ao debate, né? Se a gente for usar esse critério, que tem a teoria constitucional, a gente a linha do Alexandre, nosso querido Marcelo Catoni, professor de todas e todos e todos nós, esse critério é muito questionável. Mas se você for ouvir a voz das ruas, a sociedade é em peso a favor do direito ao aborto em caso de estupro. Uhum. Aí o deputado tem a coragem, né, Alexandre, que noção Uhum. nenhuma, de dizer, não, 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 a minha pesquisa é melhor que a sua. Repórter, como assim? Não é minha, é dos estudos. Não, tá bom, mas a minha é melhor, sabe por quê? Ah, porque é a Bíblia, é Deus. Ai, meu É. Deus. Cadê aquele apresentador francês que um padre foi falar de Jesus contra a identidade? Fala, não, não interessa, né? Que então está A lá. discussão está acabada. Aquela discussão, aquele debate que durou 14 segundos.
Ele começa a falar isso, tá bom, então a discussão já está terminando. É isso, falta isso, falta esse tipo de coisa na televisão brasileira, sabe? Ter coragem de falar esse tipo de coisa. E não interessa mesmo, o seu livro de fé não interessa para ninguém que não seja você. Não Uhum, importa se 99,9% da população acreditam nele, não é o caso, né? uhum. Mas ainda que fosse, não importa, não é o caso. Vocês vão perdoar aqui que eu estou numa situação como influencer, né, Alexandre, de organização de live, sou um ótimo advogado e professora. Ah, não vai cair, não vai ter golpe. Sabe, eu falei isso recentemente, assim, sabe, no debate público, é, regra geral quase absoluta, você tem que ouvir todos os lados, ter o debate. Mas tem opinião, sabe? Eu falo, as pessoas têm que parar de querer debater o tema como se a gente não tivesse 100, 200, 1000 anos de debate, sabe? Tem alguns temas que você não tem que ouvir. Vai ouvir terra plana, vai ouvir intervenção militar constitucional, SIC, com 2 doutores em constitucional aqui, vai estudar Ives Gandhi, não me irrita. Alexandre, Exato. eu admiro o seu amigo Ives Gandra, gente, quando eu falo seu amigo, tem um só que não incluso, tá? Pelo menos a coragem, porque nós saiu a decisão do Supremo por unanimidade, diz o óbvio, que não cabe intervenção militar constitucional. Ah, mas eu continuo tendo minhas dúvidas. Que bom para você, né? Não, mas eu vi ele dizendo que, na verdade, não, eu nunca defendi isso, não é bem isso que eu falei. Ah, então tá, né? Depois da decisão ele fala isso, vai negar. Ai, não, eu não tenho mais paciência. Falou, ele falou. Enfim, É coragem, porque coragem. noção. Infelizmente não é a cachaça, é a coquinha, tá? Mas olha, eu preciso da coquinha com emoção daqui a pouco, porque não dá. Mas assim, então, assim, a gente nem está discutindo o direito ao aborto no primeiro trimestre, e eu, Alexandre, somos a favor, eu tenho um artigo online em favor do direito ao aborto no primeiro trimestre, defendendo aquela decisão da turma do Supremo. Ai, não lembro quando foi, 2016. Então, defendo, acho que é inconstitucional, porque gera discriminação de gênero, você, Uhum, na verdade, criminaliza as mulheres pobres, geralmente uhum. negras, então uma discriminação indireta por gênero Sim. e por raça fenotípica, né? Porque a mulher rica, normalmente branca, se quer fazer Faz. faz um Sim. clandestino ou vai num país onde é legalizado. A mulher negra que é criminalizada e morre por isso. Então a gente é a favor do direito ao aborto do primeiro trimestre, ninguém aqui vai esconder isso. Ah, não, Mas a gente não está discutindo isso. e, A gente está discutindo inclusive, aborto em caso de sim, estupro. sim. Não, e falando sério sobre aborto, eu tenho inclusive um outro argumento, né, que é o de que todos os países que legalizaram, perceba, não é autorizar, é legalizar, né, ou seja, trazer isso para dentro de uma série de conjunto de normas, regramentos, restrições, regras, todos os países que legalizaram o aborto, sem exceção, tiveram um decréscimo do número de abortos. Então, assim, Sim, eu sempre falo isso com meus alunos, né, se você é contra o aborto, você deveria ser a favor da legalização, sim. porque a forma clandestina como ele acontece hoje, ele é uma das maiores causas de morte de mulheres, neonatais de mulheres no Brasil, um dos maiores casos de morte é o aborto ilegal. Uhum, Todas as mulheres que querem fazer o fazem, com ou sem segurança, e esse é o problema. E quando você regulamenta isso, quando você cria normas, regras sobre isso, a tendência é dele diminuir, não é dele uhum. aumentar. Portugal é um bom exemplo disso. Assim que Portugal aprovou a legislação sobre aborto, eles tiveram, ao longo dos anos, um decréscimo, não um aumento do número de abortos. Então, Sim. enfim. Nesse tema, sabe que eu descobri recentemente, ano passado, olha a má fé, as fake news, não sei o quê. É que assim, quando você legaliza o aborto, você diminui o número de abortos total. Mas você aumenta, obviamente, o número de abortos legais, né? Aí o povo deturpa falando que aumentou. Não, aumentou o número de que são feitos oficialmente, né? Que você vai Uhum. e tem o procedimento, sei lá, eletivo, o procedimento X de aborto. Uhum. Mas é por isso. E já que a gente está falando nisso, né, é tão importante falar. São várias pesquisas que tem. Quem é contra ou é ignorante porque não quer estudar, ou tem má fé, mas é uma coisa ou outra. As pesquisas, né, mostram que quem faz o aborto, além de serem mulheres religiosas, com uma moralidade elevada, católicas, no caso do Uhum. Brasil, eu lembro, as mulheres não fazem o aborto como se tomassem uma pílula e fosse a coisa mais normal do mundo. Em geral, são decisões muito tensas, deprimentes, que a mulher fica deprimida, entre aspas, né? A mulher fica agoniada Uhum. com isso. E se está um aborto em gestação avançada,
principalmente de uma mulher adulta, porque a menina, a criança, obviamente, não mal sabe o que está acontecendo com ela. Então aí não tem que. A gente tem que discutir aborto e estupro de criança, Alexandre. A gente tem que criticar fundamentalista indo lá bater panela na frente de hospital para uma menina, uma criança fazer o aborto. Ah, não. Aí realmente é o tipo do argumento que não tem que ser ouvido. Isso é lesa-humanidade, a pessoa Sim. querer ir na frente de um hospital para impedir uma criança menor de 12 anos ou adolescente de fazer o aborto legal em caso de estupro. Não, aí eu já não. Sabe, é uma verdade autoevidente, como falavam, né, na fundação dos Estados Unidos. Né? É uma expressão problemática, gente, isso é uma ironia. Mas é uma verdade autoevidente que tem que caber o direito ao aborto, no caso. A Mas. gente está passando semanas, Paulo, falando sobre. Só A para gente está terminar, passando semanas falando a sobre mulher. banheiro. Só para terminar isso, desculpa. A mulher adulta que faz um aborto com o feto em gravidez avançada, depois da 22ª semana, você acha que ela faz isso como se fosse a coisa mais tranquila do mundo? Não é, porque a situação dela é muito dramática. Ela chegou até lá, como você mesmo falou, por várias circunstâncias da vida, por ter sido desacreditada, por não terem deixado fazer antes, por uma série de fatores dramáticos. Então, não é essa irresponsabilidade, que nem essa deputada que tem má fé, falando: vocês querem permitir o aborto até o 9º mês. E aí a deputada de esquerda, a Fernanda Melchiona, se não me engano, falou que isso é fake news, né? Que essa outra não quer criminalizar as fake news, porque senão ela seria criminalizada, né? Mas é isso. Eu estava dizendo que você fica chocado a gente estar discutindo esse tipo de coisa, mas a gente está discutindo, a gente está passando semanas, Paulo, discutindo sobre banheiro. Ah, não. É nesse país que a gente vive, a gente está vivendo um país que está discutindo sobre banheiro. A gente fez esse texto sobre o recurso, a decisão horrorosa do STF do recurso extraordinário, e hoje eu protocolei, junto com o pessoal, inclusive Paulo gentilmente também coassina, junto com a professora Antonella, o professor Emerson, o pessoal junto pelo Celos, e uma ADI para falar sobre direito de de crianças usarem banheiro em escolas privadas, confessionais de Belo Horizonte. É nisso que a gente está vivendo um país que está discutindo esse tipo de coisa, está discutindo banheiros, as pessoas podem usar para fazer xixi. Sim. É surreal. Eu me sinto ridículo, é patético. A gente está discutindo banheiro. Pelo amor de Deus, a gente tem tanta coisa real para discutir nesse país, mas a gente é obrigado a ficar discutindo banheiro. Agora você entende porque que o Alexandre chama o podcast dele, as lives dele de Birosca News, né? Porque esse país é uma birosca. E ele que lute, para mim, birosca é com K, ele diz que é com C. Para mim é birosca com K porque é mais birosquenta, porque é isso. Não tem condição. Mas então, assim, vamos encerrar essa parte do PL do aborto, do PL do estuprador, né, contra o aborto legal em caso de estupro. Se alguém tiver algum debate, eu estou tentando olhar aqui sempre, eu coloque o comentário, a gente comenta assim que der. Então, o Alexandre adiantou já 2 vezes, então, o tema que a gente falar os não julgamentos do Supremo sobre direito das mulheres trans usarem o banheiro feminino, não se mais amplo, é a pessoa trans usar o banheiro de acordo com a identidade de gênero. Mas a mulher trans usar o banheiro feminino, porque o homem trans às vezes tem medo de usar o banheiro masculino, de ser tratado como uma vagina, um órgão sexual e ser estuprado, ou até espancado. Como as mulheres trans têm, normalmente, muitas vezes são espancadas ou estupradas em banheiro masculino também. Então, gente, o Alexandre adiantou um pouco, é um caso, se não me engano, você falou 20, quase 20 anos, acho que é mais de 2008. 2008, então 16 anos. Qual que é a história do caso em síntese? Uma mulher trans estava no shopping center, não sei, acho que é o shopping Beira-Mar de Santa Catarina, foi usar o banheiro feminino, não deixaram. O segurança tirou ela do banheiro só por ser mulher trans, tratando ela no masculino o tempo inteiro. E aí isso é uma situação tão constrangedora, agoniante, que ela acabou nervosa defecando nas calças. E teve que voltar para casa de ônibus com as calças defecadas. Ela entrou na justiça, representada pela doutora Isabela Medeiros, já uma queridíssima amiga, né? Acho que ela era da Universidade Federal de Santa Catarina, a Clínica de Direitos Humanos, mas agora o processo continua com a doutora Isabela no escritório dela, pro amor. E aí entrou com dano moral, porque Alexandre, que é auto-evidente que isso é dano moral. Aí ganhou em primeira instância, acho que R$15 mil, mas o TJ de Santa Catarina reformou. E o que é mais chocante, acho que eu já falei isso com o Alexandre, é que o TJ
não problematizou a identidade de gênero, não Uhum. falou que mulher trans é homem fantasiado de mulher, como muita gente transfobicamente defende quase explicitamente. Não, foi mais ou menos assim. Olha, o TJ não viu problema, porque para ele, na insana concepção dele, não, o autor, tratando ela no masculino o tempo inteiro, enfim, estava no banheiro feminino e não podia usar. Então, quer dizer, tratou no masculino o tempo inteiro como se fosse um homem cis entrando no banheiro feminino. E assim, e fora que, então falou que não haveria ato ilícito por causa disso, e fora que falou que é mero de Era- sabor. é, é. Eu falei, acho que na petição ou em algum lugar, nas ações que eu fiz da ANTA, você falou, você fez uma DIN agora, obrigado. Aí o professor Alexandre me cita na ação, já me citava antes de eu saber da ação, eu fico muito honrado. Nas ADPs que eu fiz pela ANTA, também em algum lugar eu escrevi. Bom, quem acha que isso. Ah, não, isso é eu que eu. Bom, ou foi. Não, foi no texto online, foi o artigo da Carta Capital que eu escrevi. Se um juiz constitucional acha que isso não é dano moral, Uhum. vai, o desembargador de Santa Catarina, então imagine que ele, por ódio ao judiciário, não deixasse usar o banheiro, porque eu odeio o desembargador, então não quero que o desembargador use o meu banheiro, vamos imaginar que alguém tivesse dito isso, e ele tivesse defecado nas calças por isso. Ele ia achar que era mero de Claro. sabor? É. Minha cara, não. É. Respirações profundas. Aí a nossa querida Amanda Fialho, a mulher trans em questão, recorreu para o Supremo, com a doutora Isabela Medeiros. Em 2014, o Supremo reconheceu a repercussão geral. Para quem não sabe, o juridiquês, repercussão geral, quer dizer, o Supremo não julga mais briga de vizinho. Eu lembro em 2002 que uma briga de vizinho chegou no Supremo e irritou eles de vez, e aí aprovaram isso. Não, tem que ser um caso que ou acontece a todo momento ou passível de se repetir muito, né? Para simplificar assim. Em 2014, o Supremo falou o óbvio fato que discutir se a mulher trans pode ou não usar o banheiro feminino e tem que ou não ser tratada de acordo com a identidade de gênero é um tema puramente constitucional, a não discriminação pelo seu modo de ser e de viver, por identidade de gênero, no caso, tem repercussão geral. Aí, o julgamento começou, acho que 19 de novembro de 2015. Eu fiz sustentação oral pela BGLT, com a Amicus Curiae. Outras duas entidades fizeram com a Amicus, a doutora Isabela Medeiros, pela recorrente. Tivemos os votos favoráveis dos ministros Roberto Barroso e Edson Fachin, então abriu 2-0 para a mulher trans. E aí começou a ter um debate desesperador no Supremo, e eu estava lá, né? Então, quer dizer, ministro perguntando, foram os ministros Fux, Lewandowski e Marco Aurélio. Alguns, mas ela fez cirurgia? Não. Aí a advogada foi à tribuna e falou: não, ela não fez a cirurgia. Acho que eu lembro, o ministro falou, agradeceu a sinceridade dela. Mas sinceridade? Isso é irrelevante se é cirurgia ou não, né? E aí tinha ministro perguntando se ela parecia mulher cisgênero ou não. E aí o ministro Barroso respondeu na época. Eu achei que a palavra do Barroso, eu não, eu achei assim, eu temo que algumas pessoas podem achar ruim, mas no diálogo, principalmente das pessoas cis eu achei bom. Ele falou, não, ela não tem passabilidade, né? Ele falou, você via que é uma mulher trans. O Barroso falou, se não tivesse um quê de excentricidade, quer dizer, alguma coisa diferente da mulher cis, você nem teria o que discutir, porque iam tratá-la como a mulher que ela é e deixar usar o banheiro feminino. Aí o ministro Lewandowski, no final dos debates, ele era o presidente supremo, falou: não, mas eu estou preocupado com as mulheres, a cisgênero. Aí o Barroso falou, o ministro Barroso: não, mas isso é preconceito. O Lewandowski olhou para ele com uma cara assim, encerrou o debate aí. Uhum. Aí, nesse contexto, o ministro Fux pediu vista e ele fala, com todo respeito, Alexandre, a gente pode respeitar a posição do ministro Fux, ser conservador ou não, a gente discute o nível de conservadorismo, o quanto critica, mas com todo respeito, agora, semana acho que passada ou retrasada, ele falou que pediu vista para estudar se tinha os requisitos do recurso extraordinário, que a gente vai falar. Não, Uhum. não foi. Eu estava lá e uma matéria do Globo destacou. O ministro Fux falou que para ele teria um desacordo moral razoável, então ele se sentia no dever de ofício de pedir vista, por causa, segundo ele, os impactos que a decisão poderia gerar na sociedade. Aí ele pediu vista. E eu vou falar. Aí, assim, o processo ficou parado todo esse tempo,
Eu já estava falando com a ANTRA desde o ano passado, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, para a gente entrar com ação no Supremo, pedindo esse direito. Aí a gente estava segurando e tal, e aí, de repente, em 29 de abril, o Supremo pautou esse processo, junto com o do SUS sem transfobia, que era para ter julgado semana passada e não julgou, para o dia 29 de maio. Adiou uma semana depois e tal. Aí, assim, aí a gente esperou. Por que eu entrei com as ADPF? Não tinha entrado com as ADPFs? Pô, tava pautado. E tal. Não, vamos esperar julgar. Aí, na sexta-feira anterior à quarta-feira, que era 29 de maio, ele tirou da pauta, que é uma coisa que o Supremo não faz mais, porque ele faz a pauta do semestre, para evitar fazer o advogado perder a viagem para Brasília, do próprio bolso, inclusive, na Advocacia de Direitos Humanos, que é o menor dos problemas aqui, o desrespeito que eu sinto enquanto advogado, por isso, à parte, mas esse é o menor dos problemas, eu juro. Aí tirou de pauta. Eu tava com a passagem para Brasília comprada. Eu não podia não ir, que eu só perdi. Então eu fui e tirei foto em Brasília e distribuí as ações. Foi bom. Aí, Alexandre, parênteses. Eu juro que eu tirei da ementa, eu esqueci que estava no interroteor da ação. Sobre o perdido de vista do ministro Luiz Fux. Está nas 5 ações, agora vai em todas, porque está nas 5. Que era o que o ministro Marco Aurélio, aposentado, ironizava, né? Esses pedidos de vista exagerados. Então, aí, assim, o que aconteceu? E eu estava lá, né, virtualmente. O ministro Fux, numa questão de juridiquês, processualês muito hard, quem não é do direito talvez tenha dificuldade de entender, assim, quando você recorre para a segunda instância, você pode falar que a sentença do juiz errou na avaliação dos fatos. Mas para recorrer da segunda instância para o Supremo ou para o STJ, você tem que partir dos fatos que o tribunal considerou provados. Então, aí o Supremo, dentro daqueles fatos, pode ter uma conclusão jurídica diferente. O ministro Fux, agora, depois de 9 anos de perdido de vista, falou, não, eu pedi vista porque eu tinha que olhar, eu tive essa dúvida com o ministro Teori lá atrás. Bom, ele não falou isso lá atrás. E assim, aí ele falou que na decisão de segunda instância não estaria, não considerou provada a discriminação, falou que não está provada violência, grosseria, alguma coisa assim, e que não teria uma questão constitucional, porque não tem artigo da Constituição discutido. Aí eu, que já ia fazer uma questão de ordem de outra, né, para devolverem as sustentações, que o Regimento Supremo fala que se mudou, se você precisa de uma foto de ministro que não ouviu a sustentação oral, então tem que ouvir ela de novo. Eu simplifiquei, mas é isso. Aí eu já estava com a mão levantada no plenário virtual, o ministro Barroso me deu a questão de fato. E o Alexandre sabe, quem me acompanha sabe, eu sou bem ousado, né, Alexandre, no limite da liturgia. Mas então ali não, ele me deu questão de fato, eu falei só de fato e não de direito. Com todas as vênias a quem não gosta da dicotomia como o professor Alexandre. Falei, olha, o acórdão, ele expressamente pontua que a recorrente mulher trans foi retirada do banheiro feminino só por ser transexual e tratada no masculino o tempo inteiro. Sim. Essa é a discriminação que se pede que o Supremo reconheça como transfobia e dano moral. Eu falei assim, olha, eu estou aqui aberto, porque eu fiz na petição lá em 2015, depois dessa sessão de julgamento. Eu posso ler trechos do acórdão, então nele está escrito que ela foi retirada do banheiro feminino. O que estava em debate é só a valoração que se dá hora isso, mas os fatos estão claros, né? Revolver os fatos, né? O pessoal que não sabe, aí o Supremo não pode voltar a olhar os fatos, teoricamente. Mas os fatos estão dados já, não há dúvida sobre os fatos. É aí que você ficou doido por causa disso, né? Eu fiquei perplexo, na verdade. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, eu não falei isso, gente, que partindo dos fatos, você pode revalorar os fatos para dar outra definição. Eu não falei isso porque eu não queria ser o advogado abusado que pede questão de fato e fala questão de direito. E o ministro Barroso foi muito gentil, né, de me dar. Né, não é tão comum eles darem questão de ordem, embora seja uma prerrogativa. Então, aí eu falei assim, então, olha, entendo que o ministro Fux está falando, mas com todo respeito, isso está nos fatos delineados pelo acordo. O ministro Barroso agradeceu, então, e a advogada da Record, doutora Isabela, também fez uma questão de fato equivalente, mas não adiantou. E assim, o ministro Fux, ele falou uma coisa assim, eu concordo com a análise que o Alexandre já fez sobre o Supremo, a maioria do Supremo não querer julgar, vencidos os ministros Barroso, Fachin e a ministra Carmen.
Mas, assim, o ministro Fux falou, aspas, embargos de declaração questionam, não pré-questionam. Porque, assim, a questão constitucional, a doutora Isabela fez embargos, quer dizer, o TJ de Santa Catarina decidiu, como eu falei. Aí ela fez recurso. Olha, tribunal, você não se manifestou, você se omitiu sobre a Constituição, sobre o direito constitucional ao dano moral. Estou simplificando. Aí o tribunal negou, ela recorreu. E o ministro Fux falou não. E aí o ministro Alexandre e Dino falaram, não falaram, com todo respeito, eu ia falar outra coisa, não falaram o profundo equívoco do ministro Fux sobre o fato, falar, não tem artigo da Constituição citado na ação. Nossa. Mas assim, isso o ministro Barroso falou, mas se o fato é constitucional, isso é jurisprudência de Tribunal Superior, do Supremo, do STJ, como o ministro Fux reconhece em decisões anteriores dele. Eu tenho um artigo online na Carta Capital que eu cito decisão do Fux, em contrário ao que ele falou. Mas aí quer dizer, a ministra Fux falou, olha, não importa que ela trouxe artigo da Constituição no embargo, porque o embargo não questiona, ele só questiona, ele não pré-questiona. E eu não entendi isso, Alexandre. Porque, assim, gente, eu sou advogado de contencioso, eu mexo em processo todo dia. Para o Supremo, o embargo de declaração é suficiente para pré-questionar. É a 356. Então eu não entendi o que estava acontecendo. Aí, 2 dias depois, eu tive uma epifania. O ministro Luiz Fux foi ministro do STJ há muito tempo. Ele ficou aplicando o STJ... a súmula 211 do STJ. Mas essa súmula, eu acho, inclusive, que essa súmula 211 está revogada pelo novo CPC, implicitamente revogada pelo novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil acaba com esse tipo de formalismo idiota. Agora, imagina, você faz embargo de declaração, o tribunal não se manifesta. Você vai ter que fazer um embargo de declaração, desembargo de declaração, para que forçá-lo, vai ter que torturar os embargadores para que eles se manifestem por questão constitucional. E se eles se mantiverem inertes para sempre, até você levar uma multa por recurso meramente protelatório, isso é absurdo, é uma interpretação. E aí eu estou falando eu estou falando da interpretação não da pessoa, né? Deixe claro, é uma interpretação burra. É uma interpretação burra, limitada daquilo que é o recurso constitucional, o recurso extraordinário como recurso constitucional que ele é, e é uma interpretação absolutamente rasa e pobre do papel que o Supremo Tribunal Federal tem. Afinal de contas, se ele se arvora tanto nessa ideia de ser uma corte constitucional, ora, se eu tenho uma violação constitucional, que interpretação imbecil que é essa? Que eu tenho que citar artigo. Se não citou um artigo da Constituição. Pelo amor de Deus. Não, eu falo isso porque Paulo sabe, minha tese lá atrás foi sobre recurso extraordinário. Eu estudei esse instituto muito a fundo. E assim, vendo essa decisão suprema, eu falei, nossa, tem que jogar minha tese fora. Se isso é a jurisprudência do STF, tem que jogar minha tese fora. A tese é linda. Alexandre, eu falo assim, a vontade de rasgar o diploma dele, não o meu. Nossa, a tese é linda, é ótimo, pelo amor de Deus, não é isso? Mas entende? Assim, o STF tinha uma posição, antes do CPC de 2015, o STF tinha uma posição diferente do STJ a esse respeito. O STJ, de fato, tinha essa interpretação burra da súmula 211. Mas o STF não entendia dessa forma. O STF entendia que se você fizesse embargos e eles, mesmo assim, o tribunal recorrido se mantivesse omisso, você cumpriu a sua obrigação, você não tem mais nada para fazer. Trocentos autores falam isso, a própria súmula do STF fala isso, assim, eu fiquei... Então, é isso, a súmula 211 do STJ diz que, parafraseando, né, caindo aqui, mesmo o embargo de declaração não questiona. O que o Alexandre falou é que aí o STJ fala que você não tem que ficar embargando toda hora, você teria que recorrer. Você tem que recorrer para o STJ ou para o STF para ele anular o acórdão de segunda instância para ele decidir de novo. E aí, como diz Alexandre Bahia, eu estou pedindo em recurso ao STJ para ele considerar revogada essa súmula. Porque o 1025 do Código de Processo Civil positivou a súmula 356 do Supremo, que fala que, feito embargo de declaração, considera-se a matéria incluída no acórdão. Mas, assim, o Alexandre fala, aí quando o STJ anula
Aí, assim, você já sabe a decisão que vai vir. Em 99% dos casos, ele vai dar a mesma decisão, ainda que com fundamento a mais. Então, é um formalismo tolo. Eu estou defendendo, Alexandre, esse recurso, citando você, citando outros autores, que o STJ, eu falo, clama-se o STJ entender que ele vai ter diminuição de trabalho. Quem sabe assim. Claro. Porque, assim, hoje, quando ele dá provimento ao recurso para anular, o tribunal vai manter a decisão por outro fundamento e vai ter que o STJ analisar de novo o caso. É contraproducente. Uhum. Então, assim, mas na hora, sabe, gente, eu sou neurótico. Até quando eu não sou neurótico, acontece esse tipo de coisa. Eu gosto de me preparar. Eu esperava tudo. Eu esperava que um dos ministros conservadores indicados pelo ex-presidente pedisse vista. Eu esperava que a cada 3 meses fosse ter um pedido de vista. Eu não esperava que fosse acontecer o que aconteceu, porque assim, é surreal. Uhum. Então, quer dizer, eu não entendi, mas por que o ministro Fux está ignorando a súmula 356 do Supremo? Mas aí eu entendi, porque ele era do STJ e a súmula 211 tem essa posição que ele defende, que ele defendeu ali, contrariamente a decisões que ele mesmo deu até poucos anos atrás. Uhum. Então, assim, e o que é mais chocante, o Alexandre falou, né? Sacrificaram o direito dessa mulher trans. Gente, Alexandre, se o Supremo não queria decidir, o Fux votasse e alguém pedisse vista. Ou então, sabe, tirasse da pauta de julgamento, falasse, Barroso, olha, a gente vai fazer isso. Porque os ministros conversam entre eles, não é ilegal. Não é da praxe, assim, os ministros conversarem entre si, e até muito recentemente, eu achei muito legal, o ministro Barroso e o ministro Gilmar juntos escreveram um voto, os nomes dos dois, isso é inédito no Brasil, embora não em outros países. Isso depende da vontade de cada ministro ou ministra. Mas não é ilegal, não é proibido. E todo mundo sabe que eles conversam entre si. Parece que o ministro Barroso foi pego de surpresa, né? Foi uma derrota do Barroso pessoal, né? O Globo falou, né? É uma interpretação legítima, que o Supremo, pelo menos, deu essa impressão, né? Não basta ser, tem que parecer, né? Pelo isso, o Supremo pareceu querer impor a maioria uma derrota para o ministro Barroso nesse tema. Mas, assim, parece que o Barroso não sabia. Mas, assim, se é isso, então fala, Barroso, tira de pauta, que senão a gente vai... eu tenho um voto... Porque eles distribuem o voto entre eles. Uhum. Então, meu voto vai falar isso, então eu vou defender essa pauta. O Barroso ia tirar de pauta. O Pauliotti ia perder a passagem dele, ia estar mais bravo com o tribunal todo, mas, assim, você não ia sacrificar o direito de uma mulher trans. Isso E a resposta? eu falar isso, Alexandre, me desculpa, porque a advogada me autorizou, ela também. A Amanda Fialho chorou nesse dia. Ela foi revitimizada Sim, pela é posição isso. do Fux e da maioria que o seguiu. Para que isso? Era só pedir vista ou tirar a pauta. A resposta do judiciário brasileiro para ela foi essa. É péssimo. É uma violação que se perpetua e que ela não vai conseguir, bom, provavelmente não vai conseguir reverter. Vai Eu sim. sei que vocês vão tentar, Vamos. né? Mas assim, cá entre nós, a resposta que o Estado brasileiro até então deu para ela é a pior possível. Sim. É, Assim, é inacreditável. o ministro Fux que lute, né, com todas as vezes, a gente vai fazer um embargo de declaração com efeito infringente, porque quando a omissão, quando para sanar esse vício que justifica o embargo, justifica reverter o julgamento, a própria lei agora de 2016 para cá e a jurisprudência de 100 anos admite, a gente vai fazer isso. Se a gente perder no Supremo, Alexandre Aspas, não tem problema, porque tem sim. Coitada, pobre da nossa querida Amanda. Eu vou fazer ação rescisória no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E aí o Supremo vai julgar, porque se o tribunal manter, quer dizer, quem perder vai recorrer para o STJ para o Supremo. E se perder no Supremo, independente da rescisória, a gente vai denunciar o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Pode demorar 10 anos para a Corte Interamericana julgar, mas a Amanda Fialho vai ser redimida sim. Isso não vai ficar assim. O que a maioria do Supremo fez não se faz. Assim, o ministro Fux, acho que é o mais criticável. Eu acho que a maioria que seguiu o Fux, acho que é criticável. Nosso querido ministro Dino e ministro Alexandre. E veja, gente, o ministro Dino e o ministro Alexandre são os únicos que estão dando liminar para suspender lei de linguagem neutra, em ações que eu tenho feito com a Amanda Souto Baliza pela Aliança Nacional LGBTI. Então, vejam, o mundo é complexo, né? Quer dizer, são ministros que o ministro Alexandre e o ministro Dino
não podem não ser tão progressistas quanto o ministro Barroso, o ministro Fachin, né, Alexandre, e a ministra Carmen, mas são bons ministros, progressistas. Então, a maioria merece crítica por tudo isso que a gente está falando. Mas acho que o principal é o ministro Fux. Ele ficar 8 anos segurando o processo, aí julga no 9º ano, para ele dizer que pediu vista por um fato que não foi o fato pelo qual ele pediu vista. Isso a gente tem prova. A sessão está gravada na TV Justiça, tanto que a matéria do Globo falou. Contraditório com as decisões dele mesmo e com a jurisprudência do Supremo, e sacrificar o direito de uma mulher transator, Alexandre, porque se não fosse, se a Amanda Fernandes tivesse a sorte de ter uma advogada muito boa, como a nossa querida Isabela Medeiros, e modéstia às favas, eu junto, eu entendo muito de embargo de declaração e recurso extraordinário especial, eu entendo muito desse tema. É por isso que eu estou tão, assim, indignado, inclusive na voz, porque não é uma interpretação, olha, são 2 interpretações possíveis, é uma loteria, não é nem isso, que já é problemático. Sim, o que se fez era tudo que não se esperava, que não tinha nenhuma perspectiva de acontecer. Então... Não, é isso. Não, e cá entre nós, só para acrescentar mais um elemento a isso que você está falando, eu tenho cá minhas dúvidas se esse artigo do regimento interno do STF que permite a reavaliação da repercussão geral para negar a repercussão que foi concedida antes, se isso poderia ser feito via regimento interno. Eu tenho cá minhas dúvidas. Sabe, a Constituição e o Código de Processo Civil estabelecem que é reconhecida a repercussão geral. Um recurso original só não será julgado se não for reconhecida a repercussão geral. Para mim, uma vez reconhecida a repercussão, ela não desapareceu. A repercussão geral não desaparece. Ele está dizendo que o entendimento lá atrás está errado. Onde que está errado? Eu acho, inclusive, que esse artigo do regimento interno do STF que permite essa revaloração também é ilegal, também viola até a Constituição, inclusive. Eu concordo. Eu só diria assim, você tem que lembrar com todas as vênias, né? Eu, sinceramente, eu não sei se eu concordo, mas é pacífico no Supremo que o regimento interno tem força de lei. Porque, para quem não sabe, a Constituição anterior ele era reconhecido como lei, e tem uma coisa, teoria da recepção, né? Veio a nova Constituição, não falou nada do regimento, então o Supremo fala desde sempre que ele é lei. Então o regimento é como se fosse lei. A gente pode discordar, mas esse é o fato. Mas se for lei, sinceramente é inconstitucional, porque viola a razoabilidade, o princípio da razoabilidade, porque isso é arbitrário. Poxa, você voltar atrás numa repercussão geral, quer dizer, então, e o Fux votou a favor da repercussão geral lá atrás, sabe? É arbitrário. Isso viola o contraditório na acepção substantiva, que é uma decisão surpresa. Decisão surpresa no sentido técnico, para quem não sabe, essa não é algo que acontece do nada, sem nenhuma expectativa. E veja, sem debate com a parte, Alexandre. A decisão do Fux, é isso que eu vou embargar também nisso. Ele suscitou uma questão de ordem pública, de ofício, ele tinha que ter intimado a Amanda Fialho e o shopping para se manifestar. Os homens, não, a gente falava junto, mas assim, ele tinha que ter feito isso. Eu quero ver o que ele vai falar. Ele vai falar que o CPC é norma geral e o regimento é norma especial. Mas isso é um contraditório na acepção substantiva. Sim. Calma, minha Aura. Não. Viola o contraditório. É inacreditável. Não dá. Assim, eu estou perplexo porque não há o que entender. Eu, Alexandre, a gente não entende porque não é porque a gente tem que estudar mais. É porque é contraditória a jurisprudência do Supremo e não faz sentido com o que se interpreta do direito em geral. Se você pegar a doutrina, então, mais ainda, né? Porque a doutrina é muito crítica a essas posturas defensivas do Supremo, do STJ, do TST, de uns entendimentos bem questionáveis para não apreciar o mérito do recurso. É isso, é jurisprudência defensiva, é isso que é. No caso, a gente sempre questiona essa questão de jurisprudência defensiva pensando que o tribunal está querendo julgar menos casos. Aí inventa, você não colocou cópia, lembra da época que você não tinha, se você fizesse uma cópia do diário oficial para provar a tempestividade, mas a cópia não estivesse legível, seu recurso não era conhecido. Você lembra disso? Não, lembra, eu deixo assim, Alexandre, quando eu estava na faculdade, eu tive aula com o Carlos Carmona, né, que é um autor da lei da arbitragem, um jurista muito conhecido, ele falando pra gente que assim, uma vez ele tirou cópia
processo de papel, gente. Você tinha que juntar cópias aí. Se não tivesse a cópia obrigatória, não apreciava o recurso. Aí é uma cópia obrigatória, a certidão que tem a data da publicação da decisão que você recorre, que é para contar o prazo. Aí o tribunal não conheceu porque falou que a certidão estava ilegível. Aí o Carmona falando em sala de aula, né? Mas a gente peticionou falando, sei lá, foi em bar de declaração. Mas olha, a certidão original está ilegível, a cópia está perfeita, eu não tinha que fazer. Aí o Carmona falou, sabe o que o tribunal falou, Alexandre II Carmona? Não sei qual tribunal. Uhum. Falou assim, não, então você tinha que ter pedido pro juiz, pro cartório, fazer uma outra certidão que dissesse que a certidão lá atrás estava ilegível. É inacreditável. Não. Eu tô rindo. Eu me lembro do Marco Aurélio, num recurso extraordinário, argumentando o seguinte, falei, a pessoa esqueceu de juntar a cópia da publicação do Diário Oficial. E o Marco Aurélio falou assim, eu estou olhando aqui os autos, tá tempestivo. Por que a gente vai negar seguimento? A verdade é que é tempestivo. Mas a maioria falou, não, mas não juntou o papel. Alexandre, deixa eu contar um caso que eu nunca falei para vocês, né? Gente, eu juro que esse erro não é meu. Se fosse, eu falava, né? Nessa época, gente, assim, por que você tem que juntar cópia? Processo de papel sem internet, é o jeito de você saber a íntegra da decisão. Você tem que juntar, além da prova da publicação, você tem que juntar a íntegra da decisão, né? Para quê? Para o tribunal ler a decisão e você não mentir. No passado, sabe o que o chat GPT faz hoje, gente, de inventar coisa? Tinha advogado de má fé que fazia isso no passado também. Aí eu juro que não foi eu. Um advogado anterior, uma decisão de 2 páginas, juntou só uma das 2 páginas, Alexandre. Aí eu entro nessas horas, né? Eu salguei a Santa Ceia, sabe? De gay com glitter salgado, né? Aí eu fiz um recurso especial para o STJ, estava no começo da internet. Então, sei lá, eu me formei em 2005, deve ter sido 2007, 2008. O site do TJ de São Paulo era um dos piores, você achar. Eu falei assim, STJ, olha, veja bem, o artigo lá, o 525 do Código Antigo, que tinha que juntar as cópias. Vamos fazer uma interpretação teleológica, vamos entender por que disso, né, Alexandre? Aí você vem, lá vem, né? Você tem que juntar a cópia, porque é o único jeito do tribunal ter a entrega da decisão. Mas isso vem antes da era da internet. Então eu falei, STJ, então, ó, vai lá, tjsp.com.br, vai aqui, 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 você acha o acordo. Não que eu achasse que eu ia ganhar na hora dele. Não, eu preciso descobrir, Alexandre, esse recurso, que a ementa é a coisa mais tragicômica do multiverso. A primeira emenda, o primeiro, são 2 parágrafos. O primeiro é: este Superior Tribunal de Justiça é um amplo adepto da informática, da evolução tecnológica. Viva a internet, é nóis, viva. Aí o segundo parágrafo, eu sempre brinco. Não me irrita, advogado. Não vou caçar a decisão no site do TJ. Pela atenção, obrigado. É claro que eu estou avacalhando. Depois você não sabe por que você passa raiva no STJ. Esse pessoal deve ter seu nome guardado no caderninho até hoje. Não, eles me gongam sempre. Aí a culpa é deles. Agora se retroalimenta, né? Eu sempre falo, né, gente? Com todas as vênias ao STJ, tem decisões. Eu brinco que as decisões progressistas são para tentar me enganar, né? Mas eu falo que o STJ é um tribunal que existe para me irritar, capítulo 15.894. Mas, assim, é claro que é uma brincadeira. Tem muitas decisões muito boas, mas, assim, o STJ ele conseguiu passar o Supremo nessa jurisprudência defensiva. Vê a súmula 211 contra a 356 do Supremo, que a gente falou, né? O STJ é mais restritivo que o STF. Então, Não, e é isso que eu vou dizer. Assim, Normalmente, não querem julgar normalmente a gente pensa em jurisprudência defensiva nisso. Tem 300 mil, literalmente, né? 300 mil recursos para julgar, vamos inventar uma coisa palhaçada dessa para não julgar. Mas nesse caso, é uma jurisprudência defensiva, me parece, mais perversa, porque ela é para não enfrentar o mérito. Porque se você chega no mérito, como é que você vai dizer que o que essa mulher passou não foi um dano moral? Eles não queriam ter o ônus de negar isso. Eles não teriam a coragem de falar isso. Então foram pela saída mais fácil. E o que eu não entendo é que o mais fácil era tirar de pau. Ah, bom, não, tô dizendo. Né? Claro, mas assim, uma vez que iam julgar, eles fizeram o que seria mais fácil de fazer. Não vamos julgar o método, vamos inventar uma tosqueira processual aqui. Aí não tem como, Paulo, não tem como. A gente tenta ser professor, doutor e tal, mas não tem como. Nessas horas não tem. É uma tosqueira, isso é tosco. Não,
Supremo STJ tem que entender que a gente, em sala de aula, a gente pode não falar tosco às vezes, mas eu falo, gente, eu sou assim em sala de aula de graduação. Eu brinco em palestra, vocês acham que eu melhoro em sala de aula? Eu pioro, né, Alexandre? A gente é assim, porque assim, o Supremo STJ tem que entender que para a gente que está na doutrina, e principalmente na advocacia sofrendo com isso, é óbvio que a gente vai criticar duramente. Só agradecer aqui, Alexandre, Léo Castro, Direito Penal, professor, me elogiando, obrigado, amado, pelo afeto, carinho. Deixa eu falar aqui antes, né, uma ativista trans aqui falou, né, que as mulheres transexuais e as travestis resistem, né, tá aqui atrás. A Lana Larra Oficial, né, mulheres trans e travestis resistem. Falou antes, né? Logo que a gente começou a falar. Isso aconteceu porque as nossas vidas, enquanto pessoas trans, para esse sistema com C, né, focado nas pessoas cisgênero, que são as pessoas que não são trans, as vidas das pessoas trans não importam nesse sistema com C, nessa sociedade hipócrita que a gente vive. Então, deixa eu descer aqui até o fim para ver se tem mais algum comentário. Leila Gonçalves, tudo que a gente falou, né? Quer dizer, é arbitrário e contraditório mesmo, né? Que bom, né, Alexandre? A gente não tá louco, né? Podiam falar, gente, mas vocês não estão entendendo nada, né? Quer dizer, pelo menos as pessoas a gente acerta um pouco, né, Alexandre? Esses são os comentários por enquanto. Mas assim, então, sabe, para complementar isso, quer dizer, aí ainda bem que eu fiz as 5 ADPFs, né? Para Alexandre, acho que eu já falei num grupo que a gente está, né? Só nosso, né? Nosso oásis, né, Alexandre? Nossa bolha maravilhosa. Mas assim, eu não achava que uma piada interna que eu fiz ia ter que virar máxima, ia ter que virar grito de guerra. Quando eu distribuí as 5 ADPFs, eu brinquei, né? Falei, o Supremo vai julgar sim o direito das mulheres trans. Aí eu já fiz uma live com a Anta, né? Foi no X, né? Antigo Twitter, eu não entendi bem. É a primeira vez que eu fiz lá, né? Que é sem vídeo. Falei assim, vai julgar sim. Porque a ministra Carmen Lúcia. Ó, isso foi uma coisa boa daquele julgamento, que a gente só sabia do voto do Barroso e do Fachin, a nosso favor. A ministra Carmen votou com eles. Gente, ficou uns balões coloridos aqui. Acho que quando você faz assim, ele faz um joinha, então as coisas assim. Bonito, colorido, pelo menos, viva. A ministra Carmen votou a nosso favor, pelo que eu entendi, no mérito também. Então, já conhecendo do recurso, que foi o que o ministro Fux e a maioria não conheceram, quer dizer, dizendo que cabe julgar o recurso, e ao julgá-lo, dando razão à nossa querida Amanda Fialho, reconhecendo como transfobia e dando moral indenizada. Então, isso foi bom. E como única mulher cisgênero do Supremo, isso tem um peso enorme. Acho que eu escrevi isso no artigo. Fica aqui a gratidão pública à ministra Carmen Lúcia, porque a gente sabe, gente, por tudo que a gente está falando, né? Eu, Alexandre, quem é advogado, advogado, sabe. Quando juiz e juíza não quer se comprometer, é um tema muito polêmico, acolhe uma questão dessa e não entra no mérito. Seria muito fácil a ministra Carmen Lúcia dizer, olha, já que a maioria está decidindo dessa forma, não vou adiantar minha posição sobre o mérito. Não. Ela teve a coragem. Muita gente poderia falar, né, de que é obrigação do juiz, da juíza se manifestar. Por um lado até é. Mas no mundo real, eu acho que a gente tem que valorizar as pessoas quando tomam posições que são corajosas. O Supremo está sob ataque fake news e juízes e juízas do Supremo, né, estão sendo atacados e atacados há muito tempo. Então, a ministra Karen teve uma atitude muito louvável e digna ao votar desse jeito, que agora a gente sabe que a gente tem 3 votos a nosso favor no Supremo. E quando julgar o mérito, eu tenho certeza que a gente vai ganhar. E não acho que vai ser por 6-5. Acho que no mínimo 7-4, talvez 9-2, né? Acho que o ministro Zanin é uma incógnita, mas o ministro Zanin que dá votos um tanto conservadores, eu acho que ele é dialogável. Eu acho que é alguém que a gente tem que dialogar, ter audiência com ele, peticionar, ver as dúvidas. Gente, juiz pode falar com advogado, advogada, tá? O que não pode, o Alexandre vai saber que isso é meramente hipotético, o que o juiz não pode é dizer para o procurador da República que procurador ou procuradora vai na audiência que testemunha ouvir. Tá? Isso não pode, mas o advogado fala com o juiz, a advogada fala com a juíza, o juiz ou a juíza pode falar, doutor, mas o que o senhor acha disso? Ah, mas eu tenho dúvida naquilo, como o senhor responderia aquele outro? Isso. Então, às vezes, o ministro Zanin ou a assessoria dele, quando se despacha, pode falar isso. Então, acho que
Pode ser 9-2. Não me Uhum. esperaria até um 10-1, 11-0, com 2 votos mais conservadores, com alguma ressalva. Eu acho que a gente ganha. Agora, quando vai ganhar, eu não sei. Mas tudo isso para falar que nesse julgamento, com todas as vênias, maluco que a gente está falando, a ministra Carmen falou: olha, chegou aqui uma DPF, uma das 5, a DPF 1169. A gente vai ter que julgar esse tema. Então, quer dizer, acho que ela estava quase falando. Então, por que a gente está adotando uma interpretação questionável aqui para não analisar esse caso agora? Uhum. Ela não falou isso. Eu preciso dizer, daqui a pouco vão dizer que eu falei que a Carmen Lúcia falou isso. Não, mas assim, foi com... Deixa eu agradecer aqui, Alexandre, nossa querida Lívia Santana Vaz, das nossas grandes autoridades do direito antidiscriminatório em geral e direito antirracista em especial. Tem um livro maravilhoso aqui, eu leio essas coisas, tá? Demora, mas eu leio. Junto com a professora Chiara Ramos, A Justiça é uma Mulher Negra. Esse livro é apaixonante já no índice. Compre. Nossa querida professora, doutora Lívia, né, promotora de justiça, né, se não me engano, de Salvador, né, Lívia? Me corrija se eu estiver errado, perdão. Obrigado por aparecer, pela presença e pelo afeto. Mas então, são 5 ADPFs que eu fiz, né, 5 ações pela ANTRA contra leis municipais que vinculam banheiro e, veja, espaços femininos em geral, vestiário, sei lá, loja, se tiver, a sexo biológico. O intuito dessas leis é proibir mulher trans de usar o banheiro feminino. Por qual razão? Nunca se sabe. Proteger a mulher cisgênero e a menina. Isso é o que eles sempre falam. Uhum. Proteger as meninas, a cisgênero. Ou seja, tratam a mulher trans como se fosse... Assim, agora entrando num debate mais geral. Qual que é o argumento? Qual que é o debate, Alexandre? Essas pessoas tratam a mulher trans como se, sem dizer, mas quase dizendo, como se fosse, aspas, um homem cisgênero vestido de mulher, ponto. E pior, com o intuito de assediar mulher e menina cis no banheiro feminino. Uma associação TERFA já peticionou numa das ADPFs. Ela peticionou essa associação lá atrás no recurso. Agora ela não está mais defendendo tudo que ela defendeu de uma vez lá atrás. Mas ela já falou que para elas tem que vincular banheiro a sexo biológico para proteger mulheres e meninas cis. Mas aí eu pergunto, por que mulheres e meninas Uhum. teriam algum risco? Nunca se diz, nunca se traz dado. Então, tratam a mulher trans como um homem cis hétero, fantasiado de mulher, com um intuito Uma nefasto ameaça. de assediar. Como uma ameaça, né? É, Se pressupõe a má fé sempre, né? O intuito. sim, então é isso. Mas, por favor, pode falar. Então, isso é desumanizar a mulher trans, tratando como um homem cis hétero, ignorando a identidade de gênero das pessoas trans. E se algum caso, algum dia aconteceu disso, que elas nunca provam, principalmente no Brasil, a exceção da exceção da exceção da exceção. Eu defendo em petição desde 2015, nesse processo do banheiro, do recurso da Amanda, que assim, é só botar um banheiro público, uma segurança mulher cisgênero no banheiro feminino. Aí você resguarda a segurança de todo mundo, inclusive das mulheres trans. Mas assim, por favor, Alexandre. Ah, não. Como é que você. Primeiro, você legisla. É uma técnica legislativa péssima você legislar pela exceção e não pela regra, né? Mas vamos lá. Agora, em segundo lugar, é um grande espantalho moral, né, Paulo? A gente fala sobre isso. Cria-se um pânico moral, cria-se um espantalho, ou seja, cria-se um falso problema e começa-se a bater nesse falso problema e as pessoas meio que vão na onda, né? As pessoas acreditam que isso é um problema, quando na verdade isso nunca foi um problema. Não existe uma demanda em torno disso, nunca houve uma demanda de que, olha, vamos proteger os banheiros porque existe uma epidemia de ataques de mulheres em banheiros por pessoas trans. Nunca houve isso, ou seja, a gente está legislando, essas leis, né, estão sendo feitas com base num pressuposto de algo que não existe nenhuma comprovação, nenhum estudo, então, pelo contrário, como você lembrou, e aí se legisla, e na verdade, e cá entre nós, como a gente começou aqui essa live falando, legisla pensando pensando, na verdade, em ganhar like, né? Uhum. A gente sabe disso. Essas votações hoje em dia no parlamento, os deputados, senadores, inclusive vereadores, eles estão o tempo todo com o celular na mão, eles estão fazendo live, querendo Sim. ganhar like. Não é, eles não pensam exatamente. Cá entre nós, assim, eles não pensam sobre isso. Eles não acham que exista realmente um problema,
Nem lá o cara do PL do estuprador, né? Ele não pensa que existe realmente um problema com a mulher fazer o aborto após 22 semanas. Ah, Isso é pensar de maneira. Isso é marketing. Isso é marketing político. O problema é que se rifam vidas, se rifam direitos de pessoas marginalizadas para ganhar like, para ganhar voto, para ganhar poder, para aumentar poder, etc. Esse é o problema. sim. E assim, é muito importante falar que, embora haja uma pequena ala do feminismo, um feminismo dito radical, e sabe que não é toda feminista radical que é transfóbica. Então, existem feministas radicais trans-excludentes, que em inglês a sigla é TERF, por isso que a gente chama de TERF, as TERFA, né, como eu ironizo. Isso é uma ala minoritária do feminismo e muitas mulheres feministas, mulheres cisgênero feministas, são a favor das mulheres trans. Então, na petição que eu fiz pela BGLT nesse processo, quando retomou o julgamento do recurso da nossa querida Amanda Fialho, o Alexandre coassinou, mas até abrir aqui, são, salvo engano, 15 mulheres cisgênero, aí alguns homens, né, e algumas mulheres trans. Então, mas são 15 mulheres cisgêneros feministas, juristas, estudiosas, advogadas, que ratificam que é o Uhum, pleito da mulher trans poder usar o banheiro feminino, porque isso não gera um risco para a mulher cisgênero e para a menina cisgênero. Porque quem estuda estupro, quem estuda a violência sexual contra a mulher cisgênero, sabe que o estupro e os assédios em geral não são feitos em banheiro público, são feitos em casa, por parentes, por vizinhos, gente próxima, gente de confiança. Isso, 1 zilhão de estudos já provou isso. Não tem base empírica, como disse o Alexandre. Isso não acontece. O que é isso? Essas pessoas defendem que o homem cisgênero vai se fantasiar de mulher para entrar no banheiro feminino. Aonde isso aconteceu? E sabe que eles falam a mesma coisa de mudar nome e sexo. Essas mesmas pessoas falam, mas agora o homem cis vai mudar o documento. Alguém vai uhum, ser. Um homem uhum, vai se vestir de mulher, se fingir de mulher trans para isso, com a transfobia forte, esse povo que espanca e mata a mulher trans porque trata como aspas, macho, fecha aspas. Então, quer dizer, é uma coisa surreal, porque seria uma estupidez muito grande alguém fazer isso, seria uma burrice muito grande. E, por outro lado, não acontece. Então, desumaniza a mulher trans, tratando como homem cis hétero fantasiado de mulher. Pior, presumindo a má-fé que seria para estuprar ou assediar mulheres cis e meninas cis. Não se preocupam em nada com a mulher trans, que é mulher trans. Então, se eles acham que o homem cis pode se fantasiar de mulher, o homem cis hétero, mas e a mulher trans, que não é um homem cis hétero? Não estão nem aí para as mulheres trans. E uhum. aí violam, princípio geral de direito que a boa-fé se presume, então você não pode presumir a má-fé, e é um argumento que eu sempre falei e falo, né? É dano hipotético. Dano hipotético, gente, é uma categoria do direito civil que, na responsabilidade civil, tem que ter nexo causal, ou seja, o dano tem que decorrer de uma ação ou de uma omissão. O que é o dano hipotético? É o dano inverossímil, é imaginário. Eu sempre ironizo. Eu acho que talvez, eventualmente, possa, quem sabe, acontecer alguma coisa. É tão achismo, é tão e se, que isso não é critério jurídico. Adorei o que você falou, Alexandre. Se tivesse uma epidemia de homens cis hétero fantasiados de mulher, aí a gente, no movimento LGBT+, ou trans, sei lá, e acho que a gente já proporia projeto daí falando para ter mulher segurança cisgênero. Mesmo se isso acontecesse, a mulher trans tem que poder usar o banheiro feminino. Sim, Aí sim. você tem que ter política de segurança pública. Que veja, eu proponho desde 2015, desde o julgamento. A petição está no processo, eu não lembro o número de cabeça, mas está aqui. No processo eu peticionei. Vamos fazer uma concordância prática. Então, se achar que a mulher cisgênero tem algum risco pela mulher trans poder usar o banheiro feminino, o que não tem, mas assim, se por amor ao debate você achar que tem, então se resolve isso não sacrificando o direito da mulher trans, ainda mais por uma suposta exceção que nunca aconteceu, quase nunca acontece. Mas colocando uma mulher cisgênero, segurança, treinada. E nesses lugares, você botar uma pessoa na frente, pode ser uma pessoa que visivelmente não saiba brigar, né, Alexandre? Não saiba conter. Mas só de ter uma pessoa na frente, isso já inibe. Porque isso dá trabalho para qualquer assaltante, para qualquer pessoa que queira fazer um ato ilegal. Então, quer dizer, é um misto de inépcia e má fé. Eu não sei explicar de que forma.
Também caiu aqui, ó. Nem a minha câmera aguenta, né? Quer dizer, gente, eu tô aqui com a minha vou entregar, a minha haste quebrou, então o ring light, assim, eu tô meio apoiando entre uns livros na frente e uns livros atrás. E quando eu falo singular descabido, uns livros assim, é porque a coisa tá violenta mesmo. Mas, enfim. Ahá! Não vai ter golpe, vai ter luta. Nossa querida Daniela Pacheco assistindo, rindo, né, da minha inépcia enquanto o apresentador de live. Obrigado, amada, por estar aqui também. O que Habermas Mas sobre isso, Alexandre? Preguiça? é isso. É o que eu fico realmente muito impressionado é da gente estar em 2024 discutindo banheiro. Assim. Isso é um negócio que me violenta demais como pesquisador. Óbvio, eu não sou uma pessoa trans, não tenho que dimensionar o que é isso. Óbvio que para ela é uma violência. Mas, assim, é tão surreal que a gente esteja precisando discutir isso, sabe? Direito de banheiro é demais. Aliás, tem um texto da Antonella excelente no Conjur sobre direitos banheiros. Tem um texto excelente do Roger Halpe sobre direitos banheiros. Mas veja até onde a gente chega, né? De ter que ficar falando de direito da pessoa poder xixi. Da pessoa poder fazer xixi, assim, isso é demais. A máxima da ANTRA. Mas, assim, é surreal. E assim, aí um outro caso que o Supremo ia julgar, DPF 787, que esse é uma ação abstrata, que eu tenho chamado de SUS sem transfobia. Inclusive, gente, eu tenho que mandar a sustentação oral de 3 casos de direitos humanos até amanhã, às 23h59, o plenário virtual do Supremo. Um deles é o do SUS sem transfobia, por amicus curiae, né? Eu estou pela ANTRA e uma outra entidade, Resistir, honrosamente me deu subestabelecimento para poder falar por elas, né? No processo. Tem uma outra entidade, uma associação de advocacia popular também, vou pegar aqui o nome. Deixa eu fazer isso, até porque eu tenho que ter muita gratidão por essa honra, né? Quer ver? Que o ministro Gilmar Mendes, aí, enfim, isso acontece, não é uma vontade, ele não apreciou meu pedido de amicus curiae pela ANTRA, aí essa entidade Resistir, essa associação de advocacia popular, me deram um subestabelecimento, porque a gente ia ter o julgamento na quarta-feira. Vai lá o Pauliotti de novo para Brasília, pagando do próprio bolso, parando a vida para advogar por direitos humanos. O que eu faço, gente, com muito amor. Eu falo assim, não estou querendo biscoito por isso, mas assim, a advocacia de direitos humanos a gente paga do próprio bolso aí para Brasília. Se não fosse eu, era a ANTRA pagando e tal, a gente não tem recurso para isso. Se não fosse meus 1000 privilégios, eu estar ganhando bem num escritório maravilhoso que me contratou sabendo quem eu sou, advogado de direitos humanos, e se eu estou com o meu trabalho em dia, deixa eu ir para Brasília ou ir para onde for, quer dizer, como que a gente fazia? Se eu tivesse ficado, que eu não tivesse ido para Brasília, eu ia ficar a tarde inteira, ia perder 3 horas quase de trabalho no escritório, esperando o Supremo tirar de pauta do nada, DPF 787. Então, quer dizer, mas assim, fui para Brasília, ia julgar. Aí aí assim, eu falo assim, eu vou pegar aqui, ó, colocar aqui a DPF 787. Não, senão eu vou me perder no parente, gente, desculpe. Eu quero ver aqui o subestabelecimento, eu sou ruim de nome. Você abre aqui, no processo, peças, eu juntei um subestabelecimento, né? Procuração. Aham. Associação Coletivo Margarida Alves Ah, de sim. Assessoria. Eu conheço as meninas da Margarida Alves. O Alexandre ajudou, né? Eu fiz um parecer, elas juntaram meu parecer, inclusive, nessa ação. Então, a Associação Coletivo Margarida Alves de Assessoria Popular e o grupo Resistir Núcleo LGBT, salve LGBT+. Se não me engano, o Resistir é uma entidade sem CNPJ, e isso, a Associação Coletivo Margarida, então me deram um subestabelecimento, doutora Carolina, né? Então, fica aqui o meu agradecimento público ao subestabelecimento, a doutora... a Mariana Prandini Fraga Assis me deu o subestabelecimento, mas foi a doutora Carolina com quem eu falei, e eu agradeço também o advogado do PT, né? O PT é o autor da ação, né?
Então, é o doutor Miguel Novaes que foi quem me apresentou e possibilitou isso. Então, a gente tem que ser grato com pessoas que fazem gentileza para a gente. Gente, por mais que eu tenha uma história no Supremo, ninguém é obrigado a me dar subestabelecimento. Quem é esse louco falando comigo, né? Quer dizer, por mais que saiba que eu sou, às vezes a entidade pode não querer, isso discussão interna da ONG. Então, quer dizer, então eu agradeço aqui publicamente. Nesse Nesse caso, caso, pode falar. esse caso, como ele já estava pautado para julgamento, a gente não conseguiu a tempo pedir o amicus curiae. Aí eu fiz contato com o pessoal do Resistir e o coletivo Margarida Alves e a doutora Carolina e tal, elas acabaram dando para a gente a possibilidade da gente fazer um parecer. Então fizemos um parecer e aí também fiquei muito feliz delas gostarem do parecer e anexaram o parecer na semana passada, semana retrasada. Foi um parecer longo aí que a gente fez para falar o óbvio, né? Que o SUS ele é regido pelo princípio da universalidade, da integralidade e da equidade. Ele precisa receber pessoas trans sem qualquer restrição, não só recebê-las como recebe qualquer outra pessoa, mas também recebê-las, inclusive levando em consideração peculiaridades, especificidades, demandas específicas que pessoas trans têm, que pessoas cisgênero não têm. Assim como pessoas, homens gays, mulheres lésbicas, têm demandas específicas face às questões de saúde que homens e mulheres héteros não têm. Se o SUS não está fazendo isso, inclusive se ele está criando obstáculos até para o uso do nome social, ou até mesmo para o uso do nome já retificado, que me chocou muito quando eu vi isso, né? Isso é uma violação clara da decisão do Supremo, né? Várias decisões do Supremo, mas, por exemplo, a decisão do Supremo que reconheceu o direito da mudança do nome do gênero. Mas, assim, é surreal se saber que o SUS ainda faz esse tipo de coisa. Me parece que talvez o ministro Gilmar tenha tirado de pauta, e aí você pode me corrigir se estiver errado, porque parece que o Ministério da Saúde mandou fazer uma normativa nova querendo justamente mudar essas práticas e procedimentos dentro do SUS. É, o, assim, eu acho que assim, são primeiro duas coisas. O que você falou, Alexandre, acho que é até um pouco mais refinado do que acontece na prática, porque é ainda mais surreal. Eu fiz uma petição pela ANTRA, eu fiz assim, acho que quase um mês antes do julgamento, então porque eu não tive força para fazer antes, é assim, muito simples. Mas o argumento que eu vou destacar em sustentação oral, e já ia, também é que, assim, a ação prova que o argumento da biologia usado contra pessoas trans de sexo biológico é incoerente. Eu vou falar incoerente no Supremo, mas é hipócrita. Porque, assim, você estava tendo proctologista não atendendo a mulher trans, que é uma mulher de próstata, para exame de próstata. Você não estava tendo ginecologista atendendo homem trans, que é um homem de vagina, para exame biológico da vagina. Então, a saúde biológica da pessoa trans, naquilo que a mulher trans é igual ao homem cis e do que o homem trans é igual à mulher cis pela biologia, estava tendo Isso. discriminação. Assim, primeiro por uma burocracia de sistema. Sim. Gente, na piada interna do Supremo tem a pirâmide da hierarquia das normas, que é dita pirâmide de Kelsen, embora não tenha sido ele o primeiro a falar. No topo está a Constituição acima das leis. A gente brinca que no INSS, na Receita Federal, é invertida, porque a portaria está acima da Constituição. Agora é o sistema de informática. Porque, assim, na ação, a petição do doutor Miguel, vários outros, muito bem explicaram, o sistema do SUS vincula, olha, para ter exame proctologista tem que ser homem, para ter exame ginecológico tem que ser mulher. E o homem trans que tem vagina? Então, o sistema travava também. Mas, na prática, não era só isso, não era o sistema. Tinha transfobia Isso. intencional também. Não Sim. queriam não queriam respeitar o nome social da pessoa trans, até quando retificado, aí tem, sabe, foi lá com o nome civil antigo, nome morto, aí retificou e está no Uhum. sistema. Não, eu não vi relatos assim, não queriam respeitar. E quando era só nome social mesmo, a petição do Resistir e da Associação Margarida, né, explica isso muito bem. Relatos de homens trans falando como isso humilhava o homem trans, a mulher trans. Então a pessoa trans sentia e sente até hoje no Sim. SUS
como o sistema, com C, opressor das identidades trans, e não vai ao SUS. E eu vou falar na sustentação oral também, a nossa querida Bruna Benevides, presidenta da ANTRA, agora eu chamo minha imperatriz trans, né, agora no Brasil, né, presidenta da ANTRA no Brasil, imperatriz com mandato, né, Alexandre? Vamos dizer isso expressamente. Mas, assim, pediu para falar dessas questões mais amplas, né, de como... você não deixa a mulher trans usar o banheiro feminino, então você tem essa discriminação que o Supremo não resolve, embora a jurisprudência em geral reconhece que a mulher trans pode usar o banheiro feminino, mas é importante o Supremo definir de uma vez. Aí a mulher trans não vai no banheiro por medo e segura o xixi. Isso já é infecção urinária. Aí gerou infecção urinária, ela precisa ir no SUS. Aí o Aí no SUS... SUS não querem respeitar o nome social, querem tratar a mulher trans como, aspas, macho, psique, como se fosse homem cis, fantasiado de mulher, e aí ela não é atendida na saúde biológica dela. O homem trans também, né? Não é atendido na saúde biológica. Então, o que você falou de, inclusive, respeitar a especificidade da mulher trans e do homem trans, mas não a gente está no passo anterior, a gente não está conseguindo nem resguardar a saúde biológica da pessoa trans. E aí o Luiz Gilmar Mendes, lá em 2021, deu uma liminar. Portanto, se a gente tem uma decisão do Supremo com força de lei, uma liminar com efeito vinculante, eficácia legal, falando SUS, não, mude o seu sistema para o sexo biológico, não impedir o exame nas pessoas trans, simplificando aqui, tá, por favor, e para respeitar o nome social. Para que o proctologista atenda a mulher trans, que é mulher de próstata, o ginecologista atenda o homem trans, que é homem de vagina, respeite o nome social das pessoas trans e mude a declaração de nascido vivo para que quem pariu a criança seja só mãe. O homem trans não é mãe, é pai. Um pai que gestou, porque biológico o homem trans gesta. Mas assim, então... É isso que está discutindo. Então, veja, só usam a biologia quando é para discriminar a pessoa trans. Quando a biologia significa garantir o direito da pessoa trans fazer aquilo, seja lá o que for, não é a primeira vez. Lembra no esporte, uma menina trans, acho que é Maria Joaquina, que era criança, era menor de 12 anos. Criança, gente, não interessa se é macho e fêmea, para usar essa terminologia feia e ruim que essas pessoas transfóbicas gostam. Criança é tudo igual, porque os hormônios não chegaram. Mas era uma menina trans na patinação. Então, se tivesse diferença biológica, ia ser pior para ela, porque tem menos flexibilidade e tal. E mesmo assim, queriam impedir ela de usar, ter que ganhar liminar na justiça. Então, só usam a biologia quando é para discriminar. É assim, é uma violação a princípios tão básicos da Constituição sobre o direito à saúde, de uma construção da Constituição de 88, que é o SUS, né? Das maiores conquistas que a gente tem, e que desde o início fala desses três princípios do SUS, da universalidade, da integralidade e da equidade. Para mim, a questão tá resolvida tá resolvida só no cumprimento desses princípios. Alexandre, está parecendo minha mãe, que é professora de yoga. Para que tanto artigo de lei de Constituição? Bastava, sei lá, ética, como é que você falou? Não, os princípios do SUS? eu estou dizendo que já tem legislação sobre isso. A gente nem se pede que seja criada. Porque quando a gente fala sobre a questão da homotransfobia, por exemplo, tem uma omissão tinha e tem, né? Uma omissão do legislativo. Quando a gente fala sobre união estável, tinha e tem uma omissão do legislativo, que até hoje. Agora, quando a gente está falando dessa questão aqui do SUS, a gente está falando de algo que já tem, inclusive, portaria do Ministério da Saúde falando sobre o atendimento integral de pessoas LGBT no Sistema Único de Saúde. Então, não é algo que a gente está falando aqui que não tenha legislação. Desde a Constituição, passando por leis, mas mesmo em resoluções normativas do Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, etc., você já tem normas que falam sobre, não só de maneira genérica, não, de maneira específica, como é que pessoas trans, LGBT em geral, têm que ser atendidas. Então não é... A gente está falando de nada muito novo aqui, não está falando de nada que precise de um trabalho do legislativo, como é o caso da União Estável, que até hoje a gente não tem lei sobre isso, né? A gente está falando de algo sobre o que já existe norma. Sim. Não, é inacreditável. Primeiro, a gente acredita, Iodiógenes e
o Haklevini, né? Obrigado pelo elogio. Fico feliz de poder ajudar, né? De transformar o nosso ódio do bem, né, Alexandre, em algo bom, diferente do de bem, por favor, é do bem. Então, é isso. Certo, Nossa Daniela Pacheco, advogada, retomando o assunto anterior, né? Infelizmente é mais fácil a sociedade aceitar que um pai estupre os filhos do que aceitar que uma pessoa trans use o banheiro que se identifique. É revoltante. É isso mesmo. Esse tipo de coisa a gente tem que escancarar essas hipocrisias, né? Proteger a criança proteger contra o estupro. Se foi estuprada, é permitir o direito ao aborto legal, em caso de estupro, sabe? Um ator famoso, dá para adoção. Então, uma criança que mal tem condição biológica de gestar, né? Quer dizer, que uma gravidez gera até risco de vida dela, porque é criança. Ele falou de mulher adulta, né? Mas, enfim, com todo isso faz, aí quer dizer, vai saber que ter, sabe? Isso é surreal. É surreal. Essas pessoas querem controlar o corpo ali. Essas pessoas dizem, eu estou escrevendo isso em uma ação. Vou falar no sustentação, em alguma sustentação oral, dessas 3 que eu tenho que fazer até amanhã. Essas pessoas acusam a gente de querer, aspas, impor o nosso estilo de vida, que o nosso modo de ser e de viver, eu prefiro, para a sociedade, quando é o contrário, a gente quer que reconheça que é discriminatório, que é inconstitucional nos agredir, nos discriminar por a gente ser como a gente é e quer ser, quando a gente não prejudica ninguém para isso. Eles e elas que querem impor de maneira totalitária a visão de mundo deles e delas. Então, quer dizer, o deputado que falou que não está nem aí para as pesquisas, porque para ele Deus, porque a culpa é sempre dele, né? Óbvio, Deus diria o contrário, o Estado laico não existe. Então, sabe, é inacreditável. Pergunta a Daniela falando, pergunta para ele, esse ator, quantas pessoas ele adotou. Pois é, ele vai falar. Blá, blá, blá. É muito uma teoria do cada um com o seu problema. Gente, eu vou ser grosso. É muito, tô nem aí, foda-se quem discorda de mim, porque ele vai falar, eu não adotei, mas acho que se você está grávida, você tem que ter. Então, quer dizer, e a mulher que se exploda, o homem trans que se exploda, a pessoa que gesta que se exploda, né, na sua dificuldade. Fora, né, Alexandre, que são a favor da vida até nascer. Nasceu, aí não estão mais nem aí com essa pessoa. Exato. O Sérgio aí, Sérgio Abreu falou que é grato pela atuação das nossas atuações. Obrigado aí, viu, Sérgio, também. Obrigado. Tá ok. Enfim, eu acho que a gente já destilou bastante veneno aqui, né? Desopilamos já o fígado, né? Veneno não, Alexandre, estou só dando a minha opinião. Adoro essa figurinha. Uma cobra sai, né? Quer dizer, não, só opiniões altamente técnicas com algum grau de pequena, muita irritação junto, né? A famosa verdade real, né, Alexandre? Temos aqui verdade. Alexandre, qual que é seu signo mesmo? Pergunta importante. Eu sou leonino. Por isso, né? Explica muita coisa. A gente se dá bem que é tudo fogo. Eu sou Satanás, com a lua em Arianjo e assim em touro, né? 2 chifrudos, né? Para dar cabeçada em quem irritar, né? Mas assim, é tudo fogo, né? Mas tem tô falando aqui de mim, né? Tem um meme de Ares, sabe? Uma moça, assim, segurando um alienzinho, né? Aí a pessoa criticando, socorro, Ares. Aí o Satanás aqui. Me solta, olha ali uma verdade, deixa eu jogar em alguém. É a gente hoje aqui. Mas é isso, gente. Então, obrigado por vir aqui. A gente passou um pouco mais de 1 hora, né? Quase 1h30. Vamos retomar. Eu preciso retomar. Retomar não, eu preciso começar a fazer todo sábado, quase todo sábado, Nave Mãe Socorro. E aí eu vou criar uma arte, né? A gente vai discutir, né, para o nosso crossover, o Nave Mãe Socorro dessa Birosca News, porque esse país é uma birosca. E vamos criar com a frase famosa do Alexandre, né? Quer dizer, quando fundaremos a república nesse país, Alexandre? Acho que nunca, viu, Paulo? Sempre terminamos com essa verdade incontestável. Como é que você fala nesse país de mentalidade, um bando de sesmaria? Como é que você fala? Isso aqui não é uma república, isso é um bando de sesmaria, pública e privada. Gente, eu tô rindo de desespero. Sabe quando você ri e chora ao mesmo tempo? É tipo isso. Mas a frase do Alexandre, ela é muito válida. Quando fundaremos a república
pública. O que é res pública? Coisa pública. Esse povo, esses parlamentares querem usar a coisa pública, a lei, não para buscar o bem comum, que é um conceito muito vago, mas para impor o modo de vida deles. Então, quer dizer, usar a coisa pública para finalidades particulares, para o seu grupinho. Você é eleito para eleger um segmento da população aqui, mas você tem que pensar no bem comum e não simplesmente dizer tô nem aí para os outros setores. O parlamentar tem que pensar no país. Então a frase do Alexandre é perfeita nisso. Mas é isso. Um dia a gente funda ou não a república nesse país. Só uma coisa, a Daniela Pacheco, advogada, também falando, né, que nos hospitais insistem em chamar o pai gestante de mãe, né? É uma transfobia. Muitos casos estrutural, né, que é não intencional, mas esse é um estrutural de culpa grave, sabe? No civil tem a culpa levíssima, leve, média, grave e gravíssima. Olha, se não é dolo, se não é intenção, é culpa grave para gravíssima, viu? Uhum. Então, obrigado, Sérgio, pelo afeto, Daniela, pela participação, né? E é isso, gente. Então a gente encerra aqui. Eu vou deixar salvo se o Instagram não me der golpe e perder, mas acho que não, né? Eu aprendi, Alexandre. Antes eu fazia a legenda, uma vez eu perdi que eu falei, não, vou salvar e depois vou editar e fazer a legenda, né? Porque dá problema. Salva primeiro. Mas obrigado às pessoas que acompanharam aqui. E é isso. Então, a princípio, vou me esforçar para a gente voltar sábado. Vocês veem na arte, né? Para ser todo sábado, vou me esforçar. Certamente esse país, né, não vai faltar notícia para comentar, né, Alexandre? E eu já vou dar esse golpe do bem, né? Vou pegar os temas que o Alexandre comenta para ter ideias. E, gente, o Alexandre, o Birosca News, continua terça e quinta? Na verdade, eu estou fazendo normalmente quarta e sexta. Então, quarta e sexta semana, o Alexandre comenta 15 minutinhos rápido e tal, o tema do momento, e eu faço uma live de 1 hora no sábado, né, normalmente. Então, assim, então vou retomar aqui o sábado, chamando o Alexandre sempre que ele quiser e puder. E o Alexandre declara inconstitucional eu chamar ele sábado às 5 da tarde. E tá certo, né? Direito humano ao lazer, ao afeto, ao marido boy magia. Professor doutor Alexandre Maria voltou a ser um homem honesto, né, Alexandre? Gente, isso é uma expressão horrível, não usem para mulher, tá? Mas isso é uma piada infame. O professor Alexandre acabou de casar novamente. Digníssimo marido, como é que é o nome mesmo, Alexandre? Eu sou horrível de nome. Anderson. Nosso querido Anderson, um beijo. Felicidade. Quero vir aqui fazer a festa em São Paulo. Então, quarta-feira estamos aí para o lançamento do livro. Ah, é? Inclusive. O meu tá lá embaixo. Você tá com ele fácil aí para mostrar? Tem. Ó, gente, direitos LGBTI+, no Brasil. Então, que é organizado... Novos rumos da proteção jurídica. Isso aí. Rumos da proteção jurídica, uma análise crítica. Eu quero declarar a inconstitucionalidade do professor Renan Quinalha, que fica criticando sem razão algumas decisões do Supremo, mas, assim, a ideia é um livro com análise crítica. Eu falo com o professor Emerson, homofobia como racismo, né, implementações. Então, é um livro que traz uma perspectiva de como o que a gente conquistou, os limites do que a gente conquistou, o que falta a gente conquistar. São Paulo, quarta-feira, dia 19, né, Alexandre? Dia 19 horas, lá no Sesc da Avenida Paulista. Do lado onde eu trabalho, viva. Então, quem puder ir, né, prestigiar, a gente agradece. E, enfim, então aí eu vou ver o Alexandre aqui em São Paulo, ele vai pagar um jantar bom pra gente, né? Porque é professor doutor de federal, estabilidade, que bonito. Eu quero ser assim quando eu crescer. Bom, deixa eu ir aqui que tá na hora, né? Boa noite, obrigado, Alexandre. Gente, obrigado, Paulo. Valeu.